Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o pesquisador Alas Gabriel Breviário, pesquisador científico vinculado a um programa de pós-graduação estrito sensu e nível de mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental, vinculado à Universidade Americana denominada University of Informatics and Faith em Flórida, localizado na Flórida, Estados Unidos. Eu curso na modalidade à distância, aqui no centro de São Carlos, São Paulo, Brasil, capital da tecnologia. Eu falo aqui, do centro de São Carlos, no dia hoje, 24 de julho de 2025, às 7 horas e 43 minutos da manhã, horário em que o vídeo está sendo gravado e não necessariamente em que ele está sendo postado, mas pretendo postar essa videoaula 29 junto com a videoaula 28 e a videoaula 27 na data de hoje, até de noitinho, assim que der. Essa pesquisa, com o título tema Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos do Aumento da Cientificidade em Teorias, Leis, Axiomas e Técnicas. Esta é uma pesquisa, pesquisa 29, artigo científico 29, que se insere, dentro, do meu mestrado, para mostrar como, que se alcança, como que do nível mais baixo de cientificidade se alcança o mais nível alto de cientificidade, seja relacionado a uma lei que se torna científica, ela não é científica, se torna uma técnica, seja ela qual for, que não é científica, que se torna uma técnica científica, uma teoria que não é científica, passa por fase pré-paradigmática, passa por uma revolução, passa por mudanças e mudanças ao longo do tempo, até chegar ao estágio normal, o estágio de se tornar uma teoria científica, um axioma, etc. Essa pesquisa aborda a evolução dos critérios de cientificidade na ciência contemporânea, enfatizando a integração de dimensões epistemológicas, éticas, sociais e tecnológicas. Contextualiza-se no cenário atual de complexidade científica, onde paradigmas tradicionais mostram-se insuficientes para abarcar a diversidade e pluralidade do conhecimento. A problemática senta-se na necessidade de compreender e operacionalizar novos parâmetros que definam a cientificidade diante dos desafios multidisciplinares e sociais contemporâneos. O objetivo geral foi analisar como o paradigma neoperspectivista giftidiano, aliado às teorias da epistemologia crítica, complexidade e justiça epistêmica, contribui para a ampliação da cientificidade. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista giftidiano, utilizando as teorias citadas, aplicou-se o método hipotético dedutivo e conduziu-se uma revisão bibliográfica documental narrativa rigorosa, com consulta às bases Scopus, Web of Science, Cielo e PubMed Guideline, e utilizando os escritores como epistemologia plural, cientificidade contemporânea e complexidade científica, resultando na análise de 85 trabalhos e artigos científicos selecionados. Os principais achados revelam a coexistência de verdades absolutas e relativas, a importância da diversidade epistemológica e o papel dos avanços tecnológicos e políticas inclusivas na legitimação científica. Conclui-se que a cientificidade ampliada exige transformação epistemológica, metodológica e institucional. As lacunas apontam para a insuficiência de metodologias integrativas e políticas mais abrangentes. As limitações envolvem escopo teórico e amostragem empírica restrita. As contribuições são teóricas, metodológicas e práticas, fortalecendo o debate acadêmico e a pós-graduação. O valor agregado está na oferta de fundamentos para uma ciência mais ética, plural e socialmente relevante. Na introdução, apresento as questões que nortearam essa pesquisa. A problemática central, que imposta é como se pode conceituar, medir e justificar o aumento do nível de cientificidade em distintas formas de conhecimento, considerando a diversidade de abordagens metodológicas e a complexidade das práticas científicas atuais. Questões norteadoras. A questão norteadora principal que conduziu essa investigação científica foi: quais são os fundamentos filosóficos e epistemológicos que permitem identificar e ajustar e justificar o aumento do nível de cientificidade em teorias, leis, axiomas e técnicas? Questões secundárias. A pergunta aqui, peraí, rapidinho. Quais critérios têm sido historicamente utilizados para definir cientificidade? Como as rupturas paradigmáticas influenciam os critérios de validação científica?
Quais são os limites e potencialidades do método hipotético-dedutivo para elevar o grau de cientificidade? Em que medida a adoção de múltiplas epistemologias pode fortalecer ou fragilizar a cientificidade de uma proposição? Como as novas práticas técnico-científicas desafiam ou reafirmam os critérios clássicos de cientificidade? Na seção número 2, na fundamentação teórica, é subdividida em 3 subseções. A subseção 2.1 apresenta referencial básico conceitual. A 2.2 apresenta referencial relacionado ao estado da arte. A 2.3 apresenta triangulação teórica dessa pesquisa. Na seção 3, na fundamentação metodológica, na subseção 3.1 apresenta-se eixo pilar epistemológico. Na subseção 3.2 apresenta-se eixo pilar lógico. Na subseção 3.3 apresenta-se eixo pilar técnico. A seção 4, né, resultado de discussão, eu apresento 4 subseções também. A subseção 4.1 apresenta a evolução dos critérios de cientificidade na ciência contemporânea. E aí, neste aqui, eu faço uma apresentação mais detalhada, né, sobre a questão dos critérios de cientificidade, né? A análise dos resultados indica que os critérios de cientificidade passaram por uma significativa transformação, né, nas últimas décadas, ultrapassando os modelos positivistas tradicionais para incorporar elementos mais complexos e dinâmicos. Conforme argumenta Gonçalves et al., 2024, na Revista Brasileira de Filosofia da Ciência, a cientificidade não é mais concebida apenas pela replicabilidade, mas pela integração de múltiplos critérios que incluem robustez teórica, coerência interna e aplicabilidade social. Isso encontra respaldo na obra de Haeckel, 2012, que enfatiza o papel das práticas científicas como mediadoras entre teoria e realidade e a importância da flexibilidade interpretativa para validar conhecimento e áreas emergentes. Adicionalmente, Santos e Pereira, 2023, em estudo da Philosophical Transactions of the Royal Society, destacam que a cientificidade atual envolve o diálogo entre abordagens quantitativas e qualitativas, refletindo uma maturidade epistemológica inédita da história da ciência. Essa evolução promove um ambiente propício para a interdisciplinaridade, como ressaltado por Moore em 2008, em sua obra Introdução ao Pensamento Complexo, que sugere a integração de saberes como condição para avanços científicos robustos. Em síntese, os resultados evidenciam que a cientificidade é um construto multifacetado que exige atualização constante para acompanhar as demandas e complexidades do mundo contemporâneo. O desenvolvimento das práticas científicas é também marcado pelo reconhecimento crescente da contextualização social e histórica do conhecimento, influenciando diretamente os critérios de cientificidade. Silva et al., 2024, na Science, Technology e Human Values, enfatizam que o conhecimento científico deve ser visto como um produto situado que interage com valores culturais e políticos, desafiando a neutralidade tradicionalmente associada à ciência. Essa perspectiva é reforçada por Herding, 2023, que defende a epistemologia feminista como caminho para ampliar a justiça epistêmica e a inclusão de vozes marginalizadas no campo científico. Segundo Nascimento Moreira, 2023, na Journal of Science Policy and Governance, a incorporação da diversidade epistemológica tem se mostrado crucial para o avanço do conhecimento em áreas sensíveis como saúde pública e mudanças climáticas. Os resultados dessa pesquisa indicam que tais transformações epistemológicas demandam um repensar dos critérios de cientificidade para além do empirismo restrito, demandam incorporando dimensões éticas e políticas. Isso ressalta a importância de paradigmas como o neoperspectivismo grifteriano, que valorizam a diversidade epistemológica como componente fundamental da validação científica. Outra contribuição fundamental deste estudo foi a identificação do papel dos avanços tecnológicos e computacionais na redefinição dos parâmetros de cientificidade. Conforme salientado por Marshall et al., 2023, na Research Policy, o uso de Big Data, inteligência artificial e modelagem computacional tem ampliado as possibilidades de investigação, demandando critérios novos para avaliação da validade e robustez dos resultados. A obra de Floridi, 2019, The Logic of Information, sustenta que a informação e sua manipulação são hoje elementos centrais para a construção do conhecimento científico
implicando uma reformulação dos conceitos epistemológicos tradicionais. O desenvolvimento dessas tecnologias também impulsiona a interdisciplinaridade e a complexidade, desafiando as fronteiras entre ciências naturais, sociais e humanas, conforme explorado por Fisher e Carvalho, 2024, na Journal of Computational Science Education. Esses avanços tecnológicos, aliados às transformações epistemológicas, oferecem um quadro ampliado para entender o aumento da cientificidade e os desafios da sua validação, conforme evidenciado nos dados analisados. O debate sobre a cientificidade ainda se enriquece com o reconhecimento da importância das políticas públicas e da governança científica para a legitimação do conhecimento. Costa e Lima, 2024, em artigo na Science and Public Policy, argumentam que as decisões institucionais e os sistemas de financiamento influenciam diretamente os parâmetros adotados para definir o que é considerado científico, destacando a dimensão social e política do conceito. Neste sentido, a obra Janazoff, 2018, The Ethics of Invention, ilumina como a ciência é moldada por interesses institucionais e demandas sociais, indicando a necessidade de maior transparência e responsabilidade epistêmica. Os resultados mostram que a legitimação da cientificidade depende não apenas do rigor metodológico, mas também de processos democráticos de avaliação e participação pública, especialmente em temas com grande impacto social. Tal constatação reforça a relevância da epistemologia crítica e da promoção da justiça epistêmica, como sustentado por Ficker, em 2017, consolidando o argumento de que a cientificidade é também um fenômeno sociopolítico. A investigação evidenciou que o aumento da cientificidade está indissocialmente ligado à capacidade da ciência em dialogar com a sociedade e responder a desafios globais emergentes. Carvalho et al., 2023, na Global Environmental Changes, enfatizam que a cientificidade ela ganha legitimidade quando incorpora o compromisso ético com a sustentabilidade, a equidade e a inclusão. A obra de Beck, 1992, Risk Society, fornece suporte teórico para compreender como a ciência contemporânea pode responder a riscos globais complexos, exigindo uma postura aberta e colaborativa. A integração de saberes locais e tradicionais, conforme destacado por Kimmerer, 2013, amplia ainda mais o conceito de cientificidade para além do conhecimento ocidentalizado, promovendo um saber mais holístico e inclusivo. Os resultados dessa pesquisa indicam que a cientificidade do futuro deve incorporar valores éticos e sociais de maneira explícita como um elemento constitutivo do conhecimento científico. Subseção 4.2. Desafios e limitações da aplicação de novos critérios de cientificidade. Destaca-se o desafio de formar cientistas e pesquisadores capacitados para operar com essa visão ampliada de cientificidade. Segundo Souza e Pacheco, 2024, na Higher Education, a formação acadêmica ainda é fortemente ancorada em paradigmas tradicionais, dificultando a internalização de princípios como a humildade epistemológica, a pluralidade e a ética epistêmica. A pesquisa identificou que o desenvolvimento de competências transdisciplinares de comunicação intercultural e de pensamento crítico são essenciais para preparar a próxima geração de pesquisadores e pesquisadoras, conforme defendido por Moore em 2008 e por Santos em 2023, na Journal of Higher Education Policy and Management. Assim, o fortalecimento da cientificidade exige mudanças estruturais na educação superior, políticas institucionais e culturais acadêmicas. Subseção 4.3. Implicações para a prática científica e para a política da ciência. No campo da formulação de políticas públicas da ciência e tecnologia, os resultados sugerem a necessidade de estratégias que promovam a interdisciplinaridade e a justiça epistêmica como princípios orientadores. Conforme argumentam Pinto e Oliveira, 2023, na Science, Technology and Human Values, políticas que consideram o conhecimento indígena, comunitário e outras epistemologias não ocidentais ampliam a qualidade e a relevância das pesquisas financiadas. Essa visão é compatível com as reflexões de Herding, 2023, sobre a inclusão epistêmica como condição para a justiça social. A pesquisa indica que tais políticas públicas são decisivas para que a cientificidade ampliada se traduza em benefícios concretos para a sociedade.
As implicações éticas do aumento da cientificidade foram destacadas em estudos como o de Martin e Gomes, 2024, na Ethics in Science and Environmental Politics, que defendem a integração da responsabilidade social, da transparência e da diversidade epistemológica como elementos essenciais para a legitimação da ciência do século XXI. A pesquisa confirma que a cientificidade não é apenas uma questão técnica, mas um compromisso ético que envolve todos os atores, né, no campo científico. Esta constatação reforça a necessidade de um paradigma epistemológico que valorize a humildade epistemológica, o diálogo e a inclusão, como propõe o neoperspectivismo giftidiano, evidenciando a relevância social e científica desta investigação. A subseção 4.4 dessa pesquisa apresenta cases de sucesso na aplicação de novos paradigmas de cientificidade. Este tópico, essa subseção, apresenta exemplos concretos de casos em que os novos paradigmas de cientificidade foram aplicados com êxito, ilustrando os conceitos discutidos na pesquisa. O primeiro caso, descrito por Rodrigues et al., 2024, na International Journal of Interdisciplinary Studies, refere-se a um projeto de pesquisa interdisciplinar sobre mudanças climáticas que integrou cientistas naturais, sociais e representantes de comunidades indígenas para formular estratégias adaptativas. A gestão colaborativa e a valorização de múltiplas epistemologias resultaram em soluções inovadoras e amplamente aceitas, demonstrando a eficácia da pluralidade epistemológica na prática científica. Essa experiência reflete os postulados de Moore, em 2008, sobre o pensamento complexo e de Herd, em 2003, acerca da justiça epistêmica. Outro exemplo significativo é o Programa de Saúde Pública implementado por Oliveira e Fernandes, 2023, na Revista Brasileira de Saúde Pública, que adotou uma abordagem transdisciplinar e participativa para o controle de doenças endêmicas em regiões vulneráveis. O projeto incorporou saberes locais e técnicas biomédicas seguindo princípios éticos que promoveram a inclusão e o respeito cultural, resultando em melhor adesão da população e redução efetiva da incidência da doença. A análise desse caso reforça a importância de paradigmas que reconhecem o contexto social como parte integrante da cientificidade, conforme discutido por Santos e Silva, 2024. No campo da educação científica, Silva et al., 2024, na Journal of Science, Education and Technology, relataram o desenvolvimento de metodologias inovadoras baseadas em epistemologia crítica e neoperspectivismo para a formação de pesquisadores e pesquisadoras. Os resultados mostraram aumento na capacidade crítica, interdisciplinar e ética dos discentes, preparando-as para enfrentar desafios contemporâneos com rigor e responsabilidade. Esse caso ilustra a aplicação prática das premissas epistemológicas defendidas nessa pesquisa e corrobora os argumentos de Freire, em 1996, sobre a educação libertadora. Um quarto caso destacado é o uso de inteligência artificial para aprimorar a revisão por pares e a avaliação da qualidade científica, conforme estudo de Chen et al., 2023, na Journal of Informatics. O sistema desenvolvido utiliza múltiplos critérios epistemológicos para garantir a robustez, a transparência e a justiça na avaliação de manuscritos, minimizando vieses e promovendo diversidade epistemológica. Essa inovação tecnológica traduz a integração entre avanços computacionais e epistemológicos para o aumento da cientificidade, conforme discutido por Floride, em 2019. A experiência de uma agência de fomento europeia, descrita por Miller e Koenig, 2023, na Research Evaluation, demonstra a implementação de políticas de financiamento baseada em critérios ampliados de cientificidade que valorizam impacto social, interdisciplinaridade e ética. Os resultados apontam para maior diversidade e inovação nos projetos financiados, confirmando a importância de políticas públicas alinhadas com paradigmas epistemológicos contemporâneos. Este caso fortalece a conclusão desta pesquisa sobre a centralidade da articulação entre teoria, método e política para o avanço da ciência. Então, essa pesquisa é muito bem conduzida, né? As questões, problemas, né, apresentadas aqui apresentado lá na sessão introdução, elas foram satisfatoriamente respondidas. Por isso que nessa sessão quinta, né, conclusões e considerações finais, na subseção 5.1, conclusões, eu começo falando justamente delas. As questões
problema dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas ao demonstrar de forma clara e fundamentada a complexidade e a multifacetada natureza dos critérios de cientificidade da ciência contemporânea. A investigação revelou como esses critérios evoluíram para incorporar dimensões epistemológicas, éticas, sociais e tecnológicas, integrando diferentes paradigmas e práticas científicas. Além disso, o estudo identificou os principais desafios e implicações dessa transformação para as instituições, pesquisadores e pesquisadoras e políticas científicas, respondendo assim de maneira abrangente e contextualizada às questões que orientaram a pesquisa, tanto a questão norteadora principal quanto as questões secundárias da pesquisa. As hipóteses formuladas foram confirmadas, bibliográfico e documentalmente, por meio dessa revisão de alto impacto, ao longo do desenvolvimento do trabalho, especialmente no que diz respeito, no que tange à necessidade de um paradigma epistemológico ampliado e plural para explicar o aumento do nível de cientificidade. Ficou evidente que o neoperspectivismo giftidiano, aliado a teorias contemporâneas da epistemologia crítica, complexidade e justiça epistêmica, contribui decisivamente para a compreensão e operacionalização de novos critérios científicos. Ademais, os avanços tecnológicos e a inclusão de múltiplas vozes e saberes foram confirmados como elementos centrais para a legitimação e a robustez do conhecimento científico atual. Os principais achados dessa pesquisa incluem a constatação de que a cientificidade contemporânea exige a coexistência de verdades absolutas e relativas, a promoção da diversidade epistemológica e a valorização de ética e da justiça social como fundamentos intrínsecos ao conhecimento científico. Identificou-se também que as políticas institucionais e públicas têm papel crucial na promoção dessa visão ampliada, assim como a necessidade de formação acadêmica que prepare pesquisadores e pesquisadoras para atuar nesse cenário complexo. Os avanços tecnológicos foram reconhecidos como facilitadores e desafiadores para a avaliação e validação do conhecimento. Entre as lacunas encontradas destacam-se a insuficiência de metodologias que integrem plenamente os múltiplos critérios ampliados de cientificidade em diferentes áreas do saber, bem como a falta de instrumentos adequados para avaliação e reconhecimento das práticas interdisciplinares e transdisciplinares. Observou-se também uma carência de políticas institucionais e educativas que incentivem efetivamente a adoção de epistemologias plurais, além da necessidade de maior integração entre ciência e sociedade para legitimar e ampliar o impacto social do conhecimento produzido. As contribuições teóricas deste estudo residem na articulação e atualização dos conceitos de cientificidade a partir de um paradigma neoperspectivista pluralista que incorpora avanços da epistemologia crítica e da teoria da complexidade. Metodologicamente, a pesquisa apresenta um rigoroso emprego do método hipotético dedutivo e da revisão bibliográfica documental narrativa, demonstrando caminhos para estudos futuros sobre critérios científicos contemporâneos. Empiricamente, a pesquisa traz evidências e exemplos práticos da aplicação desses novos paradigmas, incluindo os casos de sucesso que ilustram a viabilidade e os benefícios da abordagem interdisciplinar e inclusiva. O valor agregado dessa pesquisa temática está na ampliação da compreensão sobre o que configura a cientificidade hoje, oferecendo subsídios teóricos e práticos para pesquisadores e pesquisadoras, instituições e formuladores de políticas. Para a área da filosofia e metodologia da ciência, traz atualização e integração de perspectivas contemporâneas, fornecendo debate acadêmico e contribuindo para a pós-graduação ao oferecer bases para a formulação crítica e plural. A ciência, em geral, propicia reflexões essenciais para a legitimidade e o avanço do conhecimento, enquanto a sociedade oferece fundamentos para o diálogo e a participação em processos científicos mais justos, transparentes e responsáveis. Considerações finais. As limitações teóricas dessa pesquisa referem-se principalmente à complexidade intrínseca dos conceitos abordados e à dificuldade de cobrir exaustivamente todas as correntes epistemológicas existentes, assim como suas variações disciplinares. Metodologicamente, o estudo se baseou na revisão bibliográfica documental narrativa, o que, embora abrangente, pode não captar nuances específicas de algumas áreas ou práticas científicas emergentes. Empiricamente, a análise se apoiou em casos selecionados, podendo não refletir todas as realidades institucionais ou geográficas, o que limita a generalização dos resultados.
Sugestões para pesquisas futuras incluem o desenvolvimento de metodologias integrativas que permitam a operacionalização e avaliação prática dos múltiplos critérios ampliados de cientificidade em contextos diversos. Recomenda-se também investigações empíricas longitudinais que explorem a implementação de políticas inclusivas e plurais em diferentes instituições e países, ampliando seus impactos sobre a produção científica e sua legitimação social. Por fim, destaca-se a importância de estudos interdisciplinares que aprofundem a relação entre avanços tecnológicos, epistemologia e práticas científicas, contribuindo para o contínuo refinamento teórico e metodológico do campo. Aqueles que desejarem, né, saber, né, mais sobre essa questão do aumento de cientificidade, né, como construir uma teoria do zero, né, eu tenho bastante prática, faz 15 anos que eu conduzo a teoria psicodinâmica e teoria da predestinação, né. Muitos doutores e pós-docs no mundo, a maior parte, né, dos doutoras, pós-docs no mundo, nunca produziram uma teoria, não produziram, né, do início ao fim uma teoria. Eles utilizam teorias de outros cientistas que o fizeram, né. Mas eu sou um daqueles, né, pertenço à pequena parcela da comunidade científica que construiu teoria, vem construindo, conduzindo ela vai 15 anos, está numa fase avançada agora, mais estruturada, justamente buscando validar empiricamente, né, as 5 hipóteses fundamentais, principais dessa teoria. Então, aqueles que desejarem saber mais detalhes, né, sobre o aumento dessa cientificidade, como construir uma teoria do zero, como pesquisar fenômenos desconhecidos, podem entrar em contato comigo por e-mail e telefone que está, né, na seção link do meu canal no YouTube.